na epístola que já começamos, atribuída a Judas, é o penúltimo livro do Novo Testamento, nós damos graças a Deus pela maravilhosa pessoa do Espírito Santo, então nós encontramos lá no versículo 1, como se segue: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Vamos repetir comigo? Judas, ó Espírito Santo maravilhoso, Tu que és aquele que ilumina os nossos corações e não abrimos mão dessa iluminação e da Tua interferência plena e completa nesse momento, na Tua preciosa e gloriosa presença. Podes assentar em nome de Jesus. Muito bem, nós já temos meditado a respeito de como o nosso Deus planejou a nossa salvação e, de acordo com a palavra de Deus, ainda antes da fundação do mundo, não é? E como é que Deus, então, para mudar todo o quadro causado pelo pecado, pela queda, e para introduzir o seu amado Filho Jesus, como é que Ele faz isso dentro de instituições e estruturas elaboradas por Ele, ao ponto de que Ele não somente prepara uma nação, Israel, e ali, didaticamente, ele vai ensinar sobre a santidade de Deus e vai estabelecer suas leis, os sacrifícios, preparando a mentalidade para a chegada daquele que seria o sacrifício perfeito, que é o seu amado Filho Jesus. E vocês se lembram que nós falamos que ele também ele prepara uma família, não é? E nós analisamos, inclusive, como Jesus, que nasceu da Virgem Maria, mas depois ela também teve outros filhos. Ele teve irmãos e irmãs. Numa leitura calma dos evangelhos, isso fica muito claro. Também vocês se lembram que nós dissemos, procuramos averiguar, que seus irmãos não acreditavam nele, que ele fosse realmente, não é, o Messias. Talvez admitissem que fosse um grande mestre ou um profeta. Aliás, isso não é uma coisa que se repete hoje também. Muitas pessoas em muitos círculos, eles não têm problema com Jesus. Mesmo os muçulmanos o reconhecem como profeta. Outras religiões o reconhecem.
Gandhi disse, uma certa ocasião, que ele não tinha problema com Cristo, com Jesus, mas tinha com o cristianismo. E isso aconteceu dentro da sua própria família, entre seus próprios parentes. Quem se lembra que nós já passamos esses pontos aqui e repassamos? Mas que finalmente, depois da sua morte e ressurreição, aí, meu amado, aí não houve outra alternativa senão admitir o óbvio. Porque verdadeiramente tudo que ele falava antes de acontecer, aconteceu. Porque quando se fala da morte de Jesus, eu sempre digo que vocês precisam estar muito atentos, porque desde criança nós ouvimos falar da morte. Quem é que já ouviu falar da morte de Jesus desde criança, indo à missa? Minha avó me levava à missa. E a gente entrava lá na missa, correto? E a gente ficava impressionado. Aquele sentimento religioso, sim ou não? Aquele sentimento religioso, aquela sinceridade. E aqui na Catedral em Duque de Caxias mesmo, eu não sei se hoje é assim, mas entrávamos e tinha assim, né, aqueles quadros. Quem se recorda? Aí a gente olhava para aqueles quadros assim, eu entrava com a minha avó, né? Aí ficava olhando aquele quadro, alguém açoitando Jesus. Aí eu olhava aquele outro quadro, ele carregando a cruz. E aquilo mexia, né? As emoções de um adolescente, de uma criança. E a gente ficava assim, uma mistura de tudo. Que maldade! Como é que foram fazer isso com ele? E depois ele morre, né? E ele no colo de Maria, aquele quadro no colo de Maria. Quem já viu aquilo ali? Hã? Ela se segurando ele assim, né? Eu não quero dizer que ocorreu ou não ocorreu, tá, etc. Mas o que eu quero colocar é que a essência da mensagem, ela nunca foi bem passada dessa forma. Porque Jesus é visto como um coitadinho, que pegaram ele e fizeram o que quiseram. No entanto, quando você mergulha nas Escrituras, e você vai lá para o livro do profeta Isaías, capítulo 53, diz que não pegaram ele porque quiseram necessariamente pegar, mas porque o Pai o entregou. Ele foi entregue pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas transgressões. E aí eu, na minha ignorância, eu não entendia nada de pecado. Quer dizer, eu achava que aquelas pessoas foram más. Como é que foram fazer aquilo com um homem bom? Como é que foram fazer aquilo com um homem justo? Como é que foram fazer aquilo? E depois a gente, sem entender nada direito, fala, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. Quer dizer, se fizeram isso com o Filho de Deus, a gente, uma visão muito... Mas Deus, João 3,16 diz que foi Deus, que por amar o mundo de maneira tal, uma maneira inexplicável, porque nunca se contou antes, nunca se viu antes que alguém fizesse uma coisa dessa, dar o Filho para morrer pelos injustos e os pecadores. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E aí, depois eu fui entendendo que eu, aquele Zezinho, aquele Josézinho, aquele garoto que entrava lá, eu também era responsável por aquilo. Eu também era responsável, todos nós fomos responsáveis por aquilo. E aí Deus querendo punir os nossos pecados em Jesus. Eu estava ali incluído também. Então aquela turma que estava ali, nós também estávamos ali. Quem está entendendo, gente? E aí depois nós crescemos um pouquinho, aí a gente sempre ouviu uma polêmica, né? Foram os judeus. Aí meteram a carga sobre o judeu. E contribuiu para o antissemitismo também. Não é? Quem está entendendo? Ou foram os romanos? Não, irmãos. Fomos todos nós.
Porque Jesus, quando estava diante do representante do governo de Roma, o senhor Pilatos, olhando para ele, ficou embaraçado, porque era um enigma. Pilatos dizia: eu não estou vendo culpa neste homem, estão fazendo uma carga pesada contra ele, mas o cara, olha... E aí daqui a pouco Pilatos fica assim meio embaraçado. Gente, como é que pode? Ele vê um homem que já está ensanguentado, que já levou bofetadas aquela noite toda. Já pegaram a barba dele, já puxaram, já zombaram dele. Mas Pilatos, ele diz: olha, ele é inocente. Esse camarada não fez nada. E eu quero ver se solta. Aí daqui a pouco a esposa diz que tem um sonho. Olha, não se envolva com o sangue desse justo. Quer dizer, tem uma constatação dele e depois a esposa pesa. Pesa ou não pesa? Pesou ou não pesou? O cara ficou perturbado. Sim ou não? Sim ou não? Olha assim, a presença de Jesus, ela também perturba. Ela perturbou desde o seu nascimento, quando disseram que os magos vieram do Oriente para adorá-lo. O rei Herodes ficou em pânico, chamou as autoridades e diga: vem cá, peraí, vai nascer aí um rei? Eles disseram: Miqueias já falou isso há muito tempo atrás, e presta bem atenção, ele deve nascer aonde? Em Belém. Aí o Herodes ficou maluco, falou assim: tem que matar esse cara. Porque há sempre uma intenção de eliminar Jesus das conversas. Porque há sempre uma intenção, alguém vai falar, fala até sobre Deus. Mas vocês já perceberam que tem dificuldade de falar no nome de Jesus? Quem já percebeu isso? De vez em quando eu vejo uns irmãozinhos inflamados, político tal, reverendo foi e falou muito sobre Deus. Mas, gente, Deus é muito genérico. E mesmo porque quando se falar em Deus, tem que definir qual Deus. Contanto que só há um Deus, mas muitos se fazem de deuses. E tem enganado, e tem proliferado religiões. Até Deus tem que ser... Se falou em Deus, tem que falar: é o Deus que criou céus, terra e mar e tudo que neles há. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de Noé. Tem que começar a definir que Deus... Porque de repente vai chamar o próprio Satanás de Deus. Essa pessoa intriga. E vocês se lembram o que Herodes fez depois, querendo eliminá-lo. Mas sabe de uma coisa? Que o povo de Deus pode, se quiser, ficar de pé, pode, se quiser, pular, pode saltar. Ninguém conseguiu, nem consegue eliminar este homem que é também Deus, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que vem fazer a paz. Eu só estou aqui hoje porque Ele morreu e ressuscitou. Eu só conheço você porque Ele vive. Eu só tenho esperança porque Ele é real. Jesus, 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 Jesus. Todos os anjos de Deus o adorem. E a conclusão que nós temos, que crentes sem vida é porque não o conhecem. Crentes que não têm alegria, crentes que não têm a paz, crentes que não têm certo significado real da sua existência. Mas voltando para o Pilatos. A gente vai e volta, né? A gente vai e volta. As autoridades judaicas disseram: esse homem tem que ser crucificado. Esse homem é um pervertedor da lei, da nossa lei. Agora,
Agora, nós não vamos julgar Pilatos. Eu vou pedir para você imaginar, se você fosse o Pilatos, o que é que você faria? Mas vamos observar que Pilatos olha para ele e quer dar um jeito. E como é que ele vai fazer esse jeito, pastor Alcenira? Ele vai começar a dialogar ele começa a fazer perguntas. E Jesus começa a dar algumas respostas. Uma das coisas que Pilatos faz, qual é? Conversa comigo. Você não, olha só, isso aqui é tremendo. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Ele é o cordeiro, levado mudo para o matadouro. Ele veio para aquela hora. Lá atrás ele tinha dito que se ele quisesse poderia rogar ao Pai e o Pai mandaria 12 legiões de anjos. Mas como se cumpririam as profecias? Como se cumpriria o projeto elaborado antes da fundação do mundo? Ele veio para aquela hora. E a resposta que ele vai dar a Pilatos, porque todo mundo quer escapar, sim ou não? Se Martin Luther King pudesse, escaparia daquela situação. Se Gandhi, todo mundo, se pudesse, escapa. Sim ou não, gente? Sim ou não? Mas olhe nos olhos do que está lá, fala assim, o seu Cristo, o meu Cristo, ele veio para aquela hora. E ele não foge. Ele não escapa. Ele não sai de lá. Ele vai permanecer lá. E olha a resposta que ele vai dar. Nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Deus, o grande responsável por aquele momento, a morte de Jesus. Ele tem que morrer. O tema da morte de Jesus faz parte de outros momentos, poderíamos dizer, desde que João Batista o apresenta aos discípulos, já o apresenta como quem? O cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual é a imagem que vem? Todo aquele derramamento de sangue lá do Antigo Testamento. Mas agora seria o sacrifício perfeito. Por isso, quando você vai cantar, cante mesmo. Vai louvar, louva mesmo. Ele não aceitou a ajuda de Pilatos. Ele não aceitou a ajuda de ninguém. Aliás, muita gente quis ajudar. Lembra do Pedrão? Lá, cortando a orelha lá de alguém? Eu imagino o Pedro, né? No meu mestre, não! No meu mestre, não! E pega a espada. Ele vai lá, bota a orelhinha e fala, Pedro, embainha a tua espada. Quem que o ferro fere é ferido. Eu vim para essa hora. Eu vim para essa hora. Gente, o amor do Pai é muito grande. Ele deu seu filho e filho unigênito. Onde preguei lá em Angra, eu disse, gente, vocês prestem atenção no que é que vocês estão fazendo com a oferta da salvação. Porque diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Noutra palavra, né? Crer nele significa receber tudo aquilo que Deus planejou dar através dele. Agora, não crer significa o quê? Assumir uma condição de que voluntariamente quer estar perdido eternamente. E você que veio aqui hoje pensando em sair da igreja, você que por causa de um problema disso não aguento mais esta vida, eu tenho para mim que você está sendo enganado pelo diabo e não entendeu o grande amor e o grande plano, e que a sua vida não se resume a um momento nesta terra, quer seja de 30, 20, 50 ou 100 anos, mas a sua vida, ela ultrapassa o túmulo, e do outro lado do túmulo, só quem encontra Jesus aqui do outro lado é que vai adentrar os portais da eternidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, só dando glória a Deus. Só dando glória a Deus. Quando Jesus responde a Pilatos desta forma, ele diz, esse camarada é diferente.
Porque quando chegaram na cela de Barrabás e disseram a Barrabás, abriram as grades e disseram, pode ir. Ele não titubeou. Ele foi. Mas o teu Salvador, não saio daqui. Daqui só para o Calvário. Que resolução! Meu Deus, que resolução que ele teve por ti e por mim. E eu fico pensando, mas por que qualquer coisa quer desviar? Por essa razão, quando você lê na palavra, aí você entrevista uma Maria Madalena, ela diz, não, eu quero estar com ele. Você entrevista um daqueles crentes da igreja primitiva, um Estevão. Estevão, qual é o teu nome? Você não sabe o que é Estevão? Rapaz, você está sendo muito usado por Deus, vão te prender, que importa? Prenderam ele também. Vão te matar, ele deu a vida por mim, minha vida não me pertence, mas minha vida pertence a ele. Estevão, você vai ter que depor diante do Sinédrio, que importa? O Espírito Santo está comigo, eu vou dizer para eles que eles endureceram o coração. E vou dizer para eles que Jesus de Nazaré, que eles crucificaram, é o Cristo, o prometido dos profetas, que já morreu e que ressuscitou. Que diferença, gente! Que diferença! E você sabe o que aconteceu com Estevão? Sentença de morte, o primeiro mártir do cristianismo. Estevão vai ser na base da pedrada. E daí? Que coisa! Só que quando eles se enfurecem contra o Estevão, o discípulo do Senhor Jesus, agora Estevão diz assim, aí disse que quando olharam pelo rosto dele, parecia rosto de anjo. Estava tão cheio do Espírito, tão cheio do Senhor, né, que o rosto dele... E agora? Parece que eu estou lá vendo aquela cena e vejo Estevão assim, daqui a pouco Estevão faz assim. O que vão fazer com ele não faz diferença. Porque o que Jesus já fez com ele é que determina este momento e o que vem depois. Glória a Deus! E ele faz assim, Pedrinho. Estou vendo os céus abertos. E o que mais? O Filho do Homem de pé. E ele fica de pé. Porque daqui a pouco ele vai receber na glória um dos seus eleitos, um dos seus remidos. Aleluia! Glória a Deus! E daqui a pouco o coração de Estevão não está rancoroso, porque ele ainda pede que Deus, que o Senhor Jesus não lhes impute aqueles pecados. E nas mãos do Senhor entrega e vai embora. Mas vamos voltar para Pilatos? Aí Pilatos tem uma conversa, tu és rei? Aí Jesus, bem sóbrio. Agora, o maior barato, quando vocês têm que analisar Jesus. Você sabe que eu estou apaixonado por Jesus, porque nós temos constatado que a razão de tanta lerdeza espiritual, e de tanta frieza espiritual, e de tanta confusão, é porque tem se colocado outras coisas acima de Jesus. Correto? Quando alguém quer dar uma receita e dizer, olha, se você quiser um milagre na tua família, você pegue uma panela de feijão, e você pegue uma rosa, essa rosa está ungida, e você pega essa rosinha e coloca dentro do feijão, porque quando teu marido começa... Meu irmão, onde é que um apóstolo da Bíblia faria isso? Igreja viva, igreja do Senhor Jesus. Vamos prestar atenção neste livro. Onde é que você viu alguma vez Paulo, Pedro, João, Tiago, colunas da igreja, dizendo essas coisas? Lá tudo era resolvido no nome que está acima de todo e qualquer nome. O nome de Jesus de Nazaré basta. Você já tem uma pessoa que Deus credenciou para te representar diante de Deus. Você olha para a glória e diz, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. É isso que tem que fazer.
doença vai embora, e qualquer outra bênção prometida nas Sagradas Escrituras, não inventada. Mas vamos voltar para Pilatos? Não vamos dar sossego a Pilatos, não. Aí ele olha para Jesus e pergunta: tu és rei? Essa pergunta veio de ti mesmo ou de outros? Ele diz: eu vim para isto. Mas eu quero te tranquilizar, representante de Roma, meu reino não é da Dilma, nem do Castro, nem do Putin, nem do Obama, nem de Gorbachev, nem de todos que já existiram, nem de Átila, Unos e outros, e outros, e outros. Gente, olha só a coisa, nem de Alexandre, que já foi, nem de Dario, que já foi, nem dos faraós, que já foi. O meu reino é eterno. O meu reino não é deste mundo. O meu reino é de cima. O meu reino é eterno. O meu reino é indestrutível. Quem crê nisso, diga comigo: glória a Deus! Glória a Deus! O meu reino não começa por fora, o meu reino começa por dentro, porque o problema do sofrimento do homem, o homem, como disse um filósofo, que é lobo do homem, o homem que discrimina, o homem que vive essa... Né? Eu fico pensando, gente, quando você olha para o Oriente e você vê aquela carnificina na Síria, mais de 70 mil mortos. Aí você vê o Monsieur Obama, o terninho dele tranquilo. Aí você vê o Monsieur Putin, né? Aí eles conversam. Mas a cada segundo que eles conversam, morrem mais de 3. Se sentem impotentes. Se sentem impotentes com tanta tecnologia, com tanta inteligência humana, com tanta coisa, mas têm fracassado. Porque a base deste reino humano é a injustiça, é a parcialidade, é a conveniência, é o jogo, é a futrica. Por isso, meu amado, temos que entender, a missão de Deus é de restaurar, a partir da pessoa de Cristo, um novo povo, uma nova raça. Se você não entendeu isso, você se perde, se dispersa e se distrai. Deus tem preparado algo, porque os homens têm fracassado. Não, mas se tiver uma medida, o que é que a China vai dizer? E vai morrendo, morre criança, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Eu estou falando de um ponto no globo, mas Jesus chega para Pilatos e diz: olha, em outras palavras, pode tranquilizar lá o teu chefe em Roma, que o meu reino não tem nada com isso. Meu reino é paz no coração, é alegria, é justiça. O meu reino é transformar o homem de dentro para fora. Você lembra da religião dos fariseus? Fiscalizadores. Quando eles reclamam de Jesus que os seus discípulos não cumpriam o ritual de purificação deles, Jesus falou: vocês estão enganados, não é o que entra, o que contamina mas é o que sai. De dentro procede o quê? O adultério, a prostituição, a lascívia, os roubos. Nada do que acontece fora vem de fora, é de dentro para fora. O problema está onde? Está onde, gente? No coração não transformado, não regenerado do ser humano. Quando é que nós vamos assim acreditar nisso, irmãos? Para que a nossa esperança aumente mais em Jesus. Quando é que vamos acreditar nisso? Para que nos tornemos melhores ganhadores de almas. Porque estamos assistindo hoje uma igreja que não ganha almas. Assistimos hoje igreja se enchendo com crente de outra igreja pelo ludibrio, pelas ofertas que não transformam a alma. Quem está entendendo, diga amém.
Eu não vou citar nome de igreja aqui, mas vocês sabem. Fulano de tal, eu era de tal lugar, era de tal lugar, era de tal lugar, era de tal lugar. É a geração do oba-oba, na base da emoção. Né? Qualquer vento de doutrina, nem examina. Não se lembram que Jesus de Nazaré, ele preveniu, Pedrinho. Ele disse que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas e fazendo milagres para enganar. Quem está entendendo, diga amém. Uma vida santa, uma vida reta tem sido desprezada hoje. Uma vida santa, uma vida reta. Quantos de vocês já devem ter dado jeitinho brasileiro? Eu vou falar frontalmente. Quantos de vocês já devem ter roubado? Quantos de vocês já conseguiram aí alguma coisa porque meteram a mão no que não era teu? E a tua consciência não ficou ferida. Está precisando de um arrependimento. Está precisando de uma volta para o verdadeiro Jesus de Nazaré. E não precisa aplaudir não. Vamos nos lembrar que quando João Batista chega no cenário, não chega fazendo promessa. Vem que você vai ter uma casa melhor. Vem que você vai ter uma roupa melhor. Pelo contrário. E aí, tem 2 túnicas? Dá alguém que não tenha. Olha a mensagem desses pregadores da Bíblia, muito diferente desses pregadores de hoje. Aqui na Igreja Viva, você é alertado a tomar cuidado. Porque João, quando aparece pregando, ele quer levar as pessoas a Deus, preparar os corações para que recebessem o Filho de Deus. E qual é o tema da mensagem? Toda aquela turma vem. E sabe qual foi a mensagem? Sabe qual foi a mensagem? Vocês estão querendo? Eu vou dizer o que Deus mandou dizer para vocês. Olha só. Arrependei-vos. Porque está chegando um outro reino. Que reino? O de Deus. Vocês estão acostumados com muitos reinos, né? Mas ver aí a decepção. Mas para que o reino de Deus entre no teu coração, você precisa se arrepender. Agora, esses congressos que fazem por aí, vem pastor A, vem pastor B. Gente, não se prega arrependimento. Teu momento vai chegar, viu? Você vai ter uma grande vitória, viu? Você vai ser grande, tá? Você vai ter muito, tá? Mensagem diferente. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa. Nossa igreja é fruto disso, de bênção de Deus. Amém? Mas estão invertendo. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E muito da prosperidade vem se você trabalhar, meter a cara nos estudos, parar de ser um preguiçoso, uma preguiçosinha que quer as coisas mole, tem que estudar, estudar e estudar. Mas muita gente não quer. Olha para quem está do lado. Meu amado irmão, você já leu na Bíblia sobre Daniel? O cara foi grande lá em Babilônia? Foi grande lá em Babilônia? Vê se tem um político aí para me indicar. Olha, é o seguinte, eu sou Daniel, tá? Eu fui transportado lá de Jerusalém, pertenço à família tal, então me dá um... Foi isso, irmão? O cara foi para a universidade, o cara foi estudar. Tá reclamando, minha filha? Tá reclamando, meu filho? É por isso que você não chega a lugar nenhum, porque só sabe reclamar. Está interpretando a Bíblia errada, a palavra errada, o princípio errado. Ninguém chega ao topo sem luta, sem sacrifício. E se você quiser chegar bem, você precisa fazer do jeito de Deus. Você se lembra que Daniel, longe da sua família, longe do templo, nem existia templo, porque o templo foi destruído agora. Correto? Foi ou não foi? Mas quando chegou lá que o rei falou, esses caras têm que comer da comida que eu como. Daniel olhou e falou o quê? Peraí, vamos examinar essa comida à luz da lei. Não, isso é sacrificado a ídolos. Por detrás de ídolos tem demônio. Essa comida eu não como não. E quanto de vocês, vivendo na universidade, vivendo na sociedade, né, não tem tido postura. Por isso o testemunho de muitos de vocês não pega fogo nos corações, porque as pessoas conhecem as suas vidas
imundas e sujas, onde vocês trabalham, onde muitos de vocês estudam. Pastor, o senhor está nos ofendendo? Não, não estou te ofendendo. Você sabe que Deus está me usando e eu estou falando pelo Espírito Santo a verdade. Quando aquela turma se reúne e conta uma piada suja, você está rindo também? Não pode ter um palhaço no meio que faz você rir. Tem um Tom Cavalcante lá naquela empresa, tem um Tom Cavalcante lá, correto? Conta um negócio, você está junto. Aí depois vem falar de Jesus, limpa essa boca. Fala assim, pastor, eu acho que eu vou embora, eu não vim aqui para ouvir isso não. Que Deus te abençoe. Mas uma coisa eu te digo, fica. Porque você vai ouvir o conselho de João Batista, fazer uma reflexão, mudar de mente, mudar de comportamento. E aí você vai experimentar o que você nunca experimentou, o domínio do reino, pelo Espírito Santo, através de Jesus, no teu coração. Aí sim você vai sentir o céu dentro de você, antes de morrer e ir para o céu. Olha para quem está ao teu lado, bem nos olhos, e diga, até quando, irmão? Até quando? Olha só, vou fazer igual o profeta Elias no Monte Carmelo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Se você quer experimentar a graça, a plenitude de Deus na tua vida, é preciso fazer uma escolha, irmão. É preciso fazer uma escolha. Quem quer se casar com um homem dividido entre duas mulheres? Quem quer se casar com uma mulher dividida? Se você é assim exigente, e o Deus? Mas é como muitos de vocês têm levado uma vida dupla. É o que tem acontecido com muitos de vocês têm levado uma vida dupla. É uma coisa no domingo e é outra coisa na segunda. Quantas pessoas dizem para aquela igreja eu não vou, porque se for para ser como fulano de tal é. Mas você tem que dizer, não, irmão, nem todo mundo lá é como ele. A pregação come solta, a palavra come solta, e Jesus está lá, e tem gente que tem feito a escolha de ser santo e servir ao Senhor. Mas João, quando chega, ele prega arrependimento. Olha só, às vezes as pessoas hoje elas não têm mais sensação, não têm assim nenhum senso de pecado, né? Quantos de vocês aí foram maus filhos? Quantos de vocês aí foram... Pode levantar, tem gente sincera levantando a mão. Quantos aí foram maus filhos? Já se arrependeram? Já restituíram o pai e a mãe? Porque arrependimento é uma mudança de mente, vem da palavra grega metanoia, qualquer estudante da Bíblia sabe disso, né? E significa ver as coisas hoje do jeito de Deus, correto? E assumir o modelo de Deus, seus mandamentos, seus princípios. Mas vocês já pararam para pensar quanta bobagem já fizeram com o pai e a mãe? Cadê os casados? Cadê os homens? E aí? E com as esposas? Já se arrependeram? O Senhor mandou amar e você faz o quê? Você quer o amor para si. Aliás, o amor do mundo é o amor invertido, né? É o amor para satisfazer você. Quando tudo é o contrário. O princípio do amor é procurar fazer bem ao outro. Quem está entendendo? O amor verdadeiro ele dá. Deus deu. Deus entregou. E lá na Epístola aos Efésios é dito, ame a esposa como Cristo. Cadê os maridos que nunca se lembram da data de aniversário da esposa? Onde é que eles estão aí? Cadê os maridos que quando olharam para aquele rostinho, há alguns anos atrás, viram aquele rostinho, né? Aquele cabelinho, alguma coisa que atraiu. Quem lembra disso? Mas depois que se casaram, não querem cuidar. E ela quer ir no salão se arrumar e é um problema. E vem para a igreja, está cantando, está dando glória, está falando até em língua.
problema, né, irmão? Arrependei-vos. João, arrependei-vos. Arrependei-vos. Muitas outras coisas que poderíamos citar. Mas você conhece a palavra. Faça um autoexame à luz da palavra e veja se essa mensagem não ecoa arrependimento. Agora, quando há o verdadeiro arrependimento, você vai ter o verdadeiro perdão, você vai ter a paz, vai ter cancelamento. Pedro, quando fala... Aliás, se a gente for citar, nós iríamos citar que Jesus, quando ele chega, Jesus, depois de confrontar Satanás no deserto, qual é a mensagem de Jesus? Venham que vocês vão ter uma mansão. Não, vou dar um terreno para você lá na região dos lagos. Vou dar uma casa para você em Búzios. Vem, meu filho, eu te dou isso. Será que os irmãos estão entendendo? Será que eu estou falando sozinho? Será que vocês estão percebendo o tempo que nós estamos vivendo? Que isso é mensagem mentirosa. Porque neste livro nunca apareceu essa promessa. Jesus de Nazaré, ele não veio aqui para dar a vida dele, para te dar uma casa aqui, que daqui a pouco, se você não passa uns dias sem ir lá, ela fica feia, fica esquisita e não satisfaz a alma. Eu estive em Florianópolis pregando no centro empresarial lá, e me levaram lá na Jurerê, a Jurerê é o nome, um bairro que dizem que é internacional, só mansão. Mas o relatório que me disse, fechada, as pessoas se cansam, a sua alma vazia. Amado, o Filho de Deus veio aqui para operar dentro de você e colocar em você o DNA da felicidade. Não fora, mas dentro. Ele não veio aqui para morrer, para te dar aquela casa. Tem gente zangada porque diz que está orando, Jesus ainda não deu a casa. Irmão, ele fez maior. Ele falou, vou para lá preparar lugar para você. Isso é evangelho. Vocês querem evangelho ou querem mentira? Vocês querem evangelho ou querem mentira? Quem quer a verdade? A verdade é a vida eterna. Não é uma vidinha aqui, curta, mas é vida com ele, vida com os patriarcas, vida com os apóstolos, vida com todos que ao longo dos séculos, em todas as épocas, disseram, Jesus Cristo é o Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus! Tem gente aí que nunca se firmou em igreja. Sabe por que uma das razões principais porque você não está firme? Não é pela opção de igreja, gente, que tem até. Tem boas igrejas no Brasil. Tem boas, tem veneno, tem, mas tem boas. Como é que você vai conhecer as boas? Aqui. Prega o que os profetas pregaram? Prega o que Jesus pregou? Prega o que os apóstolos pregaram? Então eu não olho para a televisão, não olho para o rádio, não olho para cá, eu olho para onde? Para cá! Olha aqui dentro! Viaje, vá a Jerusalém! Viaje no tempo! Volte a Jerusalém, pega o livro de Atos, leia para lá, leia para cá, pega as epístolas. Eu posso imaginar o Senhor assentado em alto e sublime trono e o Espírito Santo aqui. Porque, gente, quando você percebe essas verdades, a paz inunda o teu coração. A alegria. Com pouco ou com muito você é feliz. E tenha paciência para realizar seus sonhos dentro dos princípios, sem negociar princípios. Então você pode ser sim um médico. Você pode ser um engenheiro. Você pode ser, não é? Um ministro. Você pode ser. Pode ser. Mas também você pode ser feliz quando você é um pedreiro, quando você é um lixeiro varrendo rua,
porque é uma profissão digna. Alguém tem que ter essa profissão. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Alguém tem que ser pintor, empregada doméstica. Minha mãe está ali, foi uma grande empregada doméstica, trabalhadora, não foi se prostituir, correto? Não foi se procurar facilidade, mulher honrada, nascida em Itabaiana, e criou 6 filhos. Nós somos 6, eu sou o mais velho. O mais velho. E ela sendo o nosso exemplo, aos 15 anos a minha carteira já estava assinada. Meu primeiro emprego, além de outras tarefas, e com essa profissão digna, os 6, pela graça de Deus. Ela creu em Jesus, foi batizada no Espírito Santo, e nos reunia e abria o livro. Tem herança maior do que essa? Tem herança maior do que essa? Glória a Deus. Nós tivemos aqui aquela oficina de estudo, não foi no sábado passado? Foi ou não foi? Então, desenvolver e buscar o melhor faz parte, sim, do reino de Deus. Mas dentro de uma perspectiva correta, delineada, colocada pelo chefe da igreja, que é Jesus, que lá em Mateus 6, versículo 33, ele diz que: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas o Pai te acrescenta. Mas afobado come cru. Tem gente que quer ser próspero da noite para o dia, quer ter tudo já. Nem Jacó, neto de Abraão. Vocês sabem que Jacó tinha a bênção, tinha a promessa, mas teve que viajar com cajado na mão. Não tinha uma pousada, um hotel para receber o neto de Abraão. Filho de Isaac. Ele vai dormir. Quem já foi comigo a Israel, naquele deserto, qual é o travesseiro dele? Uma pedra. Haveria de cumprir um percurso traçado pelo próprio Deus. Sim ou não? Haveria de ser corrigido, porque o nome dele era Jacó, que significava suplantador, enganador. Então agora ele teria que ser curado, ser tratado. A pior coisa é quando alguém tem ascensão e ocupa uma posição e não foi tratado. Seja na política, seja no púlpito, seja em qualquer lugar, Deus tem que nos tratar, e tudo tem um tempo. Não se nasce com 3 meses, não é verdade? É preciso ter tudo um tempo. Uma árvore frondosa tem que semear primeiro, tem que ter o tempo. Fala assim, jovens, vós sois fortes, tendes vencido o maligno, e a palavra está em vocês, mas sigam as regras. Respeitem aqueles que vieram antes de vocês. Respeitem a história das pessoas. Quem está me entendendo? Jesus foi precipitado? Hein? Só surge aos 30 anos. Sim ou não? Primeiro ele cumpriu o papel de ser filho de Maria, apesar de ser filho de Deus. Apesar de ser criador das criaturas, submeteu-se à criatura. Segue as regras. Eu sei que Deus está me usando, está falando para gente que tem quebrado, mania só de quebrar, quer dar o bote, quer ultrapassar o limite e envergonha o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. É, irmão. Por isso que Jesus, quando ele chega, ele diz, eu trago algo maior e melhor, mas vocês têm que se arrepender. Quanta gente já deve ter feito aborto aí? E aquelas pessoas que, para ninguém saber de nada, fez o aborto? Cometeu o crime. Quem quer ir mais longe?
É preciso ter arrependimento. É preciso olhar para si mesmo à luz da Bíblia. Ninguém nunca foi muito longe se não fez isso. Moisés disse: quem sou eu? Lembra de Isaías? O grito famoso de Isaías qual foi? Não foi ai das grávidas, ai dos bêbados, ai dos que fazem isso. Foi quando ele disse: ai de mim! Olha para quem está ao teu lado aí. Você já fez isso, irmão? Paulo disse: que miserável que eu sou. Aí a graça de Deus operou, tantas outras coisas maravilhosas, mas tem isso. Você teve o seu dia, Luciano Emílio? Teve o seu dia? Todos nós temos. Ou o dia, ou o momento, ou o tempo que alguma coisa vai bater e vai dizer assim: puxa vida. Lembra do filho pródigo? Olha a situação que eu estou. Olha onde eu cheguei. Vou voltar. Agora o gostoso é que você, quando olha para você, logo o Senhor atua, né? É o triunfo da graça de Deus. Lembra do profeta Isaías? Um anjo veio, tocou, pegou lá uma brasa e, não, tua iniquidade foi tirada. Foi ou não foi? Foi ou não foi, gente? Paulo, você já sabe o que aconteceu na estrada de Damasco. Irmão, eu estou empenhado com os meus amados pastores e pastoras de levá-los a um patamar maior. Não é religião, não é dependência disso ou daquilo, mas é você ter um relacionamento com a pessoa de Jesus. Porque só renuncia, só fazem grandes renúncias os que o encontram de verdade. Por que que a mulher samaritana deixa aquela vida, não somente aquela vida, mas a concepção equivocada sobre religião? A mulher samaritana. Senhor, nossos pais dizem que se adora aqui nesse monte, vós judeus dizem que é em Jerusalém. E ele disse: mulher, nem num lugar nem outro, vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela fica, porque Jesus falou com ela, ela foi buscar água natural, Jesus fala de água viva. Depois Jesus manda chamar o marido, ela diz: não tem. Ele disse: disseste bem, porque já tiveste 5, e esse tal você pegou de alguém. Ele conhece tudo sobre você. Ele conhece tudo sobre você. E ele tem a receita da felicidade. É ele mesmo. Aí a mulher pegou o cântaro, larga para lá, João André 22, vai na cidade. A água era tão importante para ela, mas ela largou tudo lá. Ei! Venham ver uma pessoa. Veja bem, não é o nome de uma igreja. Hoje em dia está assim: meu ministério, que essa obra, esse meu ministério, porque esse meu ministério... Para com isso, irmão. Olharam para ele, Jesus, e foram iluminados. Fala assim: é Jesus. É Jesus. É Jesus. O ministério, ou pastor, a pastora, seja o que for, é dado por ele, por meio dele. Tudo que se executa vem dele. Não é carne e sangue. Por que essa frescuragem hoje? Não, nós vamos nos empenhar. Nós aqui vamos nos empenhar. Você quer nos deixar, nós respeitamos. Ninguém está obrigado a ficar, todo mundo é livre, livre e livre. Mas se ficar, vai ficar por causa de Jesus. A mulher samaritana, ela deixa tudo. E não somente ela deixa, mas acontece outra coisa com ela, que precisa acontecer hoje na igreja de hoje. O quê? Ela vai trazer aquela turma, para quê? E colocar diante de Jesus.
E diz o texto que creram nele por causa do testemunho da mulher. Olha para quem está ao lado, quem tem crido em Jesus por causa do teu testemunho? Fala, pode falar. Quem tem acreditado em Jesus? Irmão, não fale em nome, não coloca ênfase em nome da igreja, ministério. Essa confusão aconteceu lá em Corinto, não dizer que era de Pedro, era de Paulo. Paulo falou, para com essa bagunça, não foi Paulo que morreu por você. Não foi não foi Pedro que foi crucificado. Quem foi crucificado foi o Filho de Deus, Jesus. Quem quer ter mais vida, vida eterna, levante a mão. Quem quer ter alegria, quem quer ter gozo, se voltem para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Zaqueu, famoso, ladrão, apropriação indébita, uma identificação com parte da cultura brasileira, desde os palácios aos lugares mais humildes do Brasil. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas Jesus entra na cidade. Ele ouve dizer que Jesus está entrando. E ele diz, eu levo uma vida miserável. Sou rico, mas muito da minha riqueza é de alguém. Deve ser horrível, né? O cara olha para o sofá, é alguém que ele matou. Brasil, os milicianos, né? Os matadores, essa pátria de assassinos. Não tem um lugar nesse bairro que não tem uma mancha de sangue. Vocês que conhecem Gramacho, vocês que conhecem Caxias e outras partes do Rio de Janeiro, vocês sabem perfeitamente que tem mancha de sangue nesta rua aqui, lá na esquina da creche, lá na rua Rio Bonito, na praça. Isso. Fico pensando a ver como é que pode. O cara faz uma compra para casa, dinheiro ilícito. Matou alguém. Ou roubou de alguém. Tomara que alguém que esteja aí, veio aqui nessa assembleia hoje, ou esteja assistindo pela internet, dizer que Deus está te dando uma oportunidade quando você me ouve pregando a palavra. Porque o salário do pecado é a morte, e se você persistir desta maneira, você vai realmente ser penalizado mais cedo ou mais tarde, ninguém escapa. Quem está entendendo, diga amém. E Zaqueu ouve dizer que Jesus vai lá. Ele era pequenininho. E ele vai fazer o quê? Ele sobe numa árvore. Quem já esteve comigo lá em Jericó? Quem viu aquela árvore? Que pode ser uma daquelas árvores, né? Quem lembra? E aí ele vai levar um susto, quando ele estava querendo saber, peraí, deixa eu ver se é aquele moreno ali, não. É esse branco aqui, não. É esse aqui, não. É aquele ali, parece que é, não, de repente quem ele pensava que era, não era. Porque Jesus não chamava a atenção pela aparência. Outra coisa que pega muita gente. Ele não parecia um Jeffrey Hunter do filme King of King. Mas aí é alguém que chama o nome dele sem que ele tivesse sido apresentado. Zaqueu! Ele... Desce daí, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Às vezes as pessoas não pensam muito, né, na profundidade disso. Os homens considerados santos, quando vêm ao Rio de Janeiro, não vão à casa dos pecadores, se hospedar. O Dalai Lama, o líder espiritual, quando esteve no Rio de Janeiro, foi para a casa de quem? De quem? Dom Eugênio Salles. Porque santo com santo, entre aspas. Mas o Filho de Deus, Roberto Oliveira, que diferença.
E outra coisa de Jesus, o maior barato de Jesus, gente, eu sou vibrador, eu falo assim, porque a gente tem que se maravilhar com essa pessoa. Essa pessoa ele não liga para a reputação. Porque entrar na casa de Zaqueu significaria ser suspeito de apoiar os erros. Quando Jesus para e dá atenção à mulher samaritana, também ele quebra outras coisas, quer dizer, quebra coisas minhocas na cabeça, porque a mulher não poderia um rabi conversar com a mulher publicamente, ainda que fosse sua esposa. Jesus, ele quer aquela alma. Olha só, gente, presta bem atenção no teu Jesus. E aí você fica com vergonha de assumir Jesus na faculdade, vergonha de assumir Jesus na família. Ai, não, é a religião do meu pai, é a religião da minha mãe. Toma vergonha, irmão, levanta, muda, ele fez tanto. Olha, o que ele faz? Ele assume. Aquela outra mulher que pegaram, surpreendida no próprio ato de adultério, levam aquela mulher, queriam condená-la e pegá-lo também. Ele não está nem aí. Ele não faz o jogo da religião. Ele não faz o jogo das falsas teologias da conveniência. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Pegou todo mundo. Porque quem não tem pecado? Foram embora. E o Senhor não me condena? Também não te condeno. Mas tem uma coisa. Vai. Não peca mais não, tá? Que Jesus. Vai para a casa de Zaqueu, não importa o que vão dizer os fariseus. Olha para o irmão que está do lado. A hora que você tem que fazer algo para Deus, gente, faça para Deus, não importa o que vão dizer. Quem ama pai, mãe, mulher, filho mais do que a mim não é digno de mim. Ele já disse isso. Tem um preço a pagar. Você não quer pagar o preço? Teu preço é assim, perto do preço que ele pagou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco ele olha para Zaqueu, Zaqueu olha para ele, um olha para o outro, vão olhando, e daqui a pouco Zaqueu, não dá mais. Não dá mais. A esposa dele, de repente, deve ter olhado para ele e ficado, caramba, esse camarada está diferente. Diante das outras pessoas, ele fica assim, ó. Né? Viu o malandro? Principalmente o carioca. Mas eu percebi que esse Jesus de Nazaré chega, ele está assim. A realeza de Jesus. E ele então irrompe e diz: a partir de hoje, aqueles que eu roubei, vou restituir 4 vezes. Você que já roubou alguém, já pensou em restituir? Você que já roubou alguém? Não, sério, irmão. Já pensou em procurar, olha. Assim, eu fui louco. Eu não sabia, eu não entendia, foi por ignorância, eu não tinha senso de que é errado, não era naquela época. Deus já me perdoou e você me perdoa também. Vem cá, foi o que eu tirei de você? Toma. Não vem pensar que engana Deus com arrependimento, não. Arrependimento é uma mudança de mente que se manifesta em ações concretas. Quem está entendendo? Zaqueu diz, eu restituo 4 vezes. E o que é meu, eu vou distribuir. Que coisa, o cara ficou curado da avareza, da ganância. Olha para quem está lá e fala assim, meu irmão, a ganância tem levado muita gente à cadeia. E depois leva para o inferno também. Judas Iscariote, lembra que ele pegava o dinheiro lá na bolsa? Tudo isso eu estou falando para falar que quando o Senhor disse, quando João veio, Jesus veio, os apóstolos pregavam muito arrependimento. Hoje a gente está vendo um tipo de crente folgado, como se Deus estivesse devendo alguma coisa a eles. Aí faz aqueles hinos assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Meu irmão, em primeiro lugar, só de você ter nascido, e depois que você foi criança, não morreu criança. E depois você é um adolescente, você não morreu afogado, não morreu queimado, não morreu atropelado, não morreu de batida de carro, não teve uma doença. Meu irmão, peraí.
Olha quanta coisa você já tem, não é a vida mais do que o corpo. Hein, gente? Olha só como é que nós estamos malucos, cristão doido. Vamos rir de nós mesmos, irmão, porque não temos nada disso na palavra de Deus. Levante a mão assim e fala: Senhor, obrigado por me trazer este mundo, a vida. Ah, mas eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Ah, mas o Senhor providenciou o quê? Uma nova vida. O Senhor providenciou o quê? Uma nova? Não somente uma nova vida, mas um destino maravilhoso. E aí você passa da lamentação para o louvor. Passa ou não passa? Do desânimo para o ânimo. Sim ou não? Sim ou não? Mas a outra parte sobre Pilatos, a gente, se Deus permitir, volta domingo, por causa da hora, tá? Porque tem outra coisa intrigante sobre Pilatos que eu ainda não falei. Pilatos fica... Vamos curvar a nossa cabeça, então. A centralidade de Jesus no nosso coração, pelo Espírito Santo, à luz das Sagradas Escrituras, sabendo que nele não seremos confundidos, nele e exclusivamente nele estamos seguros, não só na terra como no céu. E não só no céu, como durante o tempo da nossa peregrinação nesta terra, já que somos forasteiros e não somos mais daqui. Abre o seu coração. Se o Senhor te falou alguma coisa em alguma área, aí mesmo, na presença dele, você diga o que você quiser. Enquanto vocês estão de cabeça baixa, fazendo uma análise de suas vidas, para saírem daqui felizes e alegres, né? A partir do momento que você se dá conta da maravilha que é estar em Cristo. Eu faço uma pergunta. Quem é que está aqui já esteve em alguma igreja e por qualquer razão se afastou? Pode ficar de pé ou levantar a mão? Não tem. Continue de pé, por favor. Por favor. Quem está aqui e veio hoje, ouviu a palavra, mas não pertence a nenhuma igreja, nunca pertenceu, tal, mas veio hoje aqui, Deus, o Espírito Santo trouxe aqui através de alguém. Pode levantar as mãos? Alguém que não pertence à igreja? Pode ficar de pé também? Em nome de Jesus. Olha aqui. Continua aí. Quem mais? Em toda parte. Olha, queridos, nós fazemos um convite. Não é por força, não é por violência, não é? Entende? Agradecemos a Deus por você ter vindo, tá? Mas se você quer hoje dar um primeiro passo, como milhares têm feito ao longo dos séculos, e é o único meio de ser feliz é estando em Cristo, recebendo a salvação, que é o ato pelo qual Deus nos liberta do estado de condenação, tendo por mérito a obra de Jesus Cristo. E o Espírito Santo vem e completa isso tudo dentro de você, produz isso tudo. Então eu convido para você sair do seu lugar e vem aqui agora. Pode vir. Ele está chamando você. Olha. Eu vou pedir para cada pessoa que está aqui na frente, já tem, né? Tem mais alguém junto aqui. Senhor Deus e Pai, te damos graças porque, de acordo com a Tua palavra,
Todo aquele que crer será salvo, quem não crer será condenado. E temos a certeza, meu Deus, do teu amor por todos. E a tua fidelidade em cumprir o que tu tens prometido nas Sagradas Escrituras. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem crer será salvo. Honrar a ti com meu coração, te adorar. Pastor Alfredo e o missionário André, por favor, pode levar essas pessoas lá. Existe em mim, te dou tudo que adoro está em ti. Te dou meu coração, te dou a minha alma. Eu vivo só para ti. Todo ar que eu respiro, cada momento na minha vida, faça a tua vontade em mim. Amém. Meus irmãos, olha só, quando nosso Senhor Jesus Cristo torna-se relevante, quando Jesus Cristo se torna realmente a pessoa central na nossa vida, a partir disso aí tudo adquire um novo significado. Nosso congresso é Jesus é a medida. Um bom pai, esposo, esposa, cidadão, não é? Tudo isso a partir daquilo que Jesus. E também a grande missão que ele entregou à igreja. A grande missão. Seus ensinos e a sua missão é importante. Nós estamos lá em Angra dos Reis, com vários missionários, desde quarta-feira, fazendo realmente um trabalho de impacto lá. Por que estamos fazendo isso? Por Jesus. Amém? É claro que muitos de vocês não podem estar como os missionários estão, mas vocês têm estado pelas orações e têm estado pelas contribuições. Amém? De maneira, vocês sabem que normalmente nós, a igreja que trabalha, né? Não somente a nossa, mas qualquer outra igreja que está em Cristo, tudo é feito a partir de nós mesmos. Ou seja, nós que fomos alcançados, nós então, como gratidão, temos o compromisso de financiar mesmo a obra. Se eu não me engano, eu li aqui domingo passado, não, foi domingo ou sábado que eu li, no jornal O Globo, a respeito dos milhões que a União e o governo do Estado e o município vão colocar para financiar a vinda do Papa. Mais de 100, se eu não me engano, 13 milhões. Quem se lembra? Quem estava aqui naquela oficina? Eu li isso aqui, eu peguei o jornal aqui. Quem recorda? Além de ter meios de comunicação e outras coisas, né, com uma facilidade tremenda.
E quando eu estou falando isso aqui, na verdade, eu não tenho assim um sentimento ou ressentimento de falar de maneira, porque o Papa, católico. Não, nós amamos os católicos, nós amamos as pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Mas o nosso objetivo, porque você ficar criticando vai adiantar? Eu tenho que pregar para essas pessoas. Quem está entendendo? Então não entro no mérito aqui agora, sim ou não? Claro que numa questão de cidadania, tudo se questiona. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Mas não é o nosso caso agora aqui. Aqui eu quero apenas apresentar e falar para vocês que igrejas que trabalham, pastores que trabalham, é um peso muito grande. Porque nós temos que fazer a obra. Lá em Angra mesmo, se eu não me engano, por noite, no hotel que nós que alugou-se lá o espaço, se eu não me engano, são 1.600, 1.800 só o hotel. O espaço para reunião, por noite. E nós não procuramos nenhum político para dar esse dinheiro. E nunca vamos procurar. Porque não entendemos que isso não é a função do político. E esse é um diferencial no nosso estilo de trabalhar. Nós não vamos cumprir e pedir, porque o político tem que dar. Não, o político tem que cumprir o papel dele lá. Se ele é vereador, ele tem que legislar, né? Se é executivo, trabalhar. Então, nós não trabalhamos, nossa visão, a nossa igreja não vai por esse caminho. Somos nós mesmos quem contribuímos. E quando falamos assim, para os irmãos entenderem, se vocês amam Cristo, se o Evangelho é o remédio para a sociedade, entende? Então, que brote em nossos corações voluntariamente o quê? A liberalidade para financiar, não é? Que não seja necessário desafio, né? Eu tenho que fazer um desafio. Pode fazer ou não fazer. Mas eu entendo que quando você está no Senhor, eu não tenho tanta necessidade que me faça um desafio. Eu ouço, tomo conhecimento da obra, eu voluntariamente vou fazer alguma coisa. Amém? Então, tendo desafio ou não, para mim tanto faz, porque eu estou tão cheio de Cristo, tão comprometido com Ele. E vejo na palavra, quando Ele esteve aqui, aquelas mulheres que o serviam com os seus bens. Sim ou não? Sim ou não, gente? Glória a Deus. Não é? Então, seja para essa obra lá em Angra, né? Porque não tem só isso. Digamos, a igreja lá como está começando, então tivemos que ver também a hospedagem. Hospedagem aonde? Em hotel. Porque não tem tantos irmãos como temos aqui ainda. Quando tem, se arruma várias casas, né? Então, só para os irmãos pensarem em Jesus, eu não vou falar mais nada, só pensa em Jesus. Não é? E Ele está nos vendo. Aquela viúva que foi lá levar aquela oferta chamou a atenção, porque ela deu do seu próprio sustento. Sim ou não? Chama a atenção do céu quando você é movido por Ele, pelos motivos corretos, a financiar a obra de Deus. Amém? Nós temos experiências aqui que às vezes se faz uma oferta normal do culto e quando se faz uma segunda oferta, vamos supor, vamos abençoar o missionário fulano de tal. Aí a pessoa foca no missionário e às vezes a segunda oferta sai maior do que a primeira. Quer dizer, se a gente está cheio de Cristo, por que ser assim? Não é? Se a gente sabe, entende, do que tem que ser feito, não é? Por quê? Por que não sermos movidos mais pela fé e pelo amor? Não é? Digamos, amanhã é dia de pagar contas lá. Então, por que a gente não ser movido? E a nossa igreja é vocação missionária. Eu estou vendo ali o pastor, chega aqui, por favor, pastor Luciano Emílio, mas a pastora Helenice, atleta, e através desses atletas,
Através deles, a igreja tem sido implantada em vários lugares, inclusive no México, não é, pastor? Sim, senhor. E ele esteve lá no México agora. Como é que vocês sentiram chegar lá no México e ver aquela igreja florescendo? Bom, reverendo, realmente a igreja do México é uma realidade, né? Algo assim que Deus operou ali, né? A gente viu muitos irmãos que eram... Hoje também foram nomeados missionários. Isso, que eram novos convertidos, que hoje foram 3 ungidos missionários, né? E outros 4 ungidos obreiros, né? E também tivemos batismo também. Também teve batismo de 12 pessoas. Do mesmo... E no congresso eles estarão vindo aqui também? Sim, reverendo, vários estarão aqui no congresso, né? E estão se organizando já para virem, né? Outras pessoas que não puderam vir no congresso anterior vão estar vindo nesse congresso. Assim, a igreja está uma bênção e crescendo cada vez mais. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus aqui pela vida do missionário, pastor Luciano, a pastora Helenice, né? Então, olha só, quando se fala assim de missão, evangelização, eu quero lutar para que nós, desde as crianças aos irmãos, pensem em Cristo. Né? Eu creio que uma grande oferta é se eu percebo a grandeza dessa salvação em Cristo e a nossa missão agora colocada sobre nossos ombros de fazer essa missão hoje. Eu creio que a temperatura espiritual pode ser muito bem medida o quanto eu percebo de Deus em Cristo e o seu amor para com as nações e a sua ordem. Fala assim, gente, a ordem de Jesus é: ide e pregai o evangelho a toda... Isso é relevante ou não, gente? É ou não? Então você pode levantar agora e venha fazer uma oferta com essa fé, com esse amor e com esse sentimento. Em nome de Jesus. Muito obrigado, tá? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão seja com todos que amam o Senhor Jesus e, como nossos antepassados, aguardamos a sua gloriosa volta. Amém? Então, que Deus abençoe. Foi um prazer estar com o Senhor e com vocês. Eu amo vocês. Amém? Glória a Deus.